Isso ali, Erika, o que aconteceu? Oi, mana. Eu só escutei que a gravação tinha parado e depois a gravação voltou. Mas Pois aconteceu é, que alguma coisa? loucura. Será que eu não posso sair dessa tela? Ah, eu não sei. Nossa, tu Bom, fica, tu fica presa na tela. vou Eu deixar não aqui. sei, não É faço que eu ideia tava mesmo. eu tava no WhatsApp, enfim. É porque Ué, daí, né, perdeu aquela primeira fala tua, no caso, que deu não, só se não, não eu acho houve. que. Eu acho, porque eu tô aqui com a tela direto ligada também. E eu acho que parou só agora. Pelo menos foi o que apareceu aqui pra mim. Pareceu que tava gravando antes. Aí agora parou de gravar, ficou uns 20 segundos sem gravar e voltou, eu acho. Eu não sei Eu se não, volta no mesmo ou faz dois vídeos, né? eu não sei também. Eu sei que no final da gravação ele vai pro teu Gmail, né, eu acho. É, Entendi. eu tô combinando com o Márcio também, não agora, mas falei com ele mais cedo, pra gente combinar um dia pra ele ensinar pra todo mundo, né, pro grupo todo, pra todo mundo saber gravar e pra onde vai e como faz. Sim. Né? Porque toda reunião é quase que um jogo sinistro. Nossa, eu fiquei tão feliz quando deu certo. Sim, meu Deus. Mas Eu tô a fazendo gente tem que aprender a fazer aquilo que ele falou que seria muito bom de ir direto pro YouTube. isso, exatamente isso. E também porque essa que vai direto pro YouTube, ela, na hora que a gente tá na reunião, já tá passando ao vivo no YouTube, entendeu? Nossa, Então, muito a completo. pessoa pode escolher entrar na reunião para falar alguma coisa ou só assistir pelo YouTube e não dar as caras, assim, sabe? Sim. Eu acho bem válido. E aí eu tô fazendo a ata aqui, né? Não teve muita coisa até agora, só coloquei a fala da Cris. E aí tô aguardando aqui também. Ó, o Natan mandou aqui o texto dele. Eu vou Aí, só, eu só vou atualizar a minha página aqui rapidinho e já leio. tá bom. Salve, Magu! Bem-vindo. Oiê, boa noite. Veio fazer companhia pra gente. E aí, eu cheguei atrasado, gente. Desculpa, eu cheguei da rua agora. Não, mas que Deixa eu, bom que tu veio. deixa eu vir aqui. E aí, eu vou parar um lanche enquanto eu acompanhava a reunião. Ai, boa, E boa. a gente é. Então, por enquanto só a Ó, gente. tá bom. Antes de tu entrar, eu fiz uma leitura aqui de uma mensagem que a Cris mandou para mim. Eu chamei ela para participar da reunião de hoje porque ela fez parte aquela discussão que teve no grupo geral sobre Aldir Blanc, sobre os contemplados. E aí ela fez um documento e mandou para a fundação. Ela fez um documento em nome do conselho, né, assinando como conselho, e mandou para a fundação. E aí eu li aqui no começo da reunião a mensagem que ela me mandou, que ela falava que a resposta do ofício ainda não veio, vai vir amanhã ou sexta. Uhum, Então ela meio que não tem muito uma resposta para dar pra gente, mas ela não participou hoje porque ela tinha compromisso com a filha dela. Ela pode até ia participar para, né, conversar e tal. E ao mesmo tempo tava só eu e a Dil aqui, a gente ficou trocando figurinha. Então, continuando aqui a nossa próxima pauta, o Natan trouxe para a gente a segurança e a garantia da legitimidade das batalhas, né? Porque eles têm sofrido não só eles, né? Todo mundo tem sofrido umas pressões.
Eu vou ler aqui o texto que ele mandou para a gente, porque ele também não vai conseguir participar, então a forma que ele achou de participar foi mandando o texto aqui e eu vou dar a voz porque ele escreveu. Perfeito. Ele escreveu, então. Então, família, todos nós estamos ligados que o movimento na rua sempre sofre... Nossa, desculpa. Então, família, todos nós estamos ligados que os movimentos na rua sempre sofreram represália das autoridades. E com as batalhas de rap nunca foi diferente. Nós, na Batalha do Norte, desde 2012, já passamos por agressões policiais, recolhimento de equipamentos, enfim, coisas que, por ser no início do movimento, nós não sabíamos como lidar de maneira legal. O que fomos fazendo conforme os anos. Sobretudo, a partir de 2016, foi adotar táticas quando a polícia aparece e também cuidar com o consumo de bebida e maconha, por exemplo, que são coisas que não proibimos, mas que damos o salve para a raça não fumar na roda de rima, não fumar do lado das crianças e com álcool evitar o excesso para não arrastar a batalha. E também quando o PM vem na batalha, apenas um da organização vai para falar com o cara, pois assim não aglomeramos e não damos atenção do público para os PMs. Pois o que eles querem é nós tudo bagunçado, e para poder dizer que nós somos agressivos e assim eles vão nos agredirem. Enfim, essa foi só uma contextualização. Desde 2014, que não tivemos agressão física dos PMs. Infelizmente, vocês me escutam ainda? Sim. Sim? Beleza. Sim. Desde 2014 que não tivemos agressão física dos PMs, e infelizmente nesse ano isso mudou. O que eram só ameaças, as quais nós conseguíamos contornar para continuar a batalha em segurança, passou a ser agressão física novamente. Nosso mano MC Mosca foi alvo dos vermes, no momento em que ele foi dialogar com o PM. Isso na mesma noite em que crianças e famílias estavam presentes. Nós, como organização, entendemos que hoje estamos mais maduros, buscando cada vez ser mais organizados e fazer parte de um movimento de 9 anos de existência. Portanto, ações da PM assim não podem passar em branco, para que tenhamos segurança para gerar o presente no movimento e assim dar espaço para os menores rimar, revelar MCs como viemos fazendo nos últimos anos. Sobre esse caso de agressão, nós contamos uma advogada ligada às artes urbanas para somar com nós numa espécie de setor jurídico e para poder denunciar o PM também. Também fizemos contato com a CUFA através do Alex e ele está nos orientando também. Sabemos dos riscos e sabemos que para melhor nos sairmos é importante que seja a conexão com a setorial e com as demais batalhas da ilha, para que possamos buscar essa legalidade das batalhas para todos. Sobre essa fita da legalidade, faço a pergunta: como o Conselho Municipal de Culturas Públicas pode se manifestar a nosso favor? E é isso. Aí ele finaliza falando: família, acho que é isso. Demorou para ir, pá, ficou meio longo, mas acreditem que eu resumi o máximo que deu. E é isso a fala do Mano Natan. Eu vou copiar o texto dele, né? Por mais que fique gravada a reunião, eu vou copiar e colocar na ata direitinho. E essa pergunta que ele fez, como o Conselho Municipal de Culturas Públicas, né, de políticas culturais, pode se manifestar a favor da batalha, né, a favor da representação cultural. Eu acho que a gente pode buscar essa resposta e trazer numa próxima reunião também, ou até fazer uma reunião só para isso da batalha, que eu acho bem importante, até que tenha os outros representantes das batalhas, né? Com todos, né? Acho que é interessante. Inclusive, por essas questões de orientação que ele cita, eu acho que é importante ter um modus operandi na situação, né? Porque é exatamente isso que eles querem, é tipo causar com a gente, dispersar, criar bagunça. E quando você vai uma pessoa só conversar, primeiro que o policial em si não se sente, não fica com medo para tomar atitudes mais drásticas, né? Quer dizer, eu acho que está bem coerente isso. É uma coisa que eu faço também quando eu estou pintando no muro, é nunca revidar, nunca sair correndo, nunca, vamos dizer,
Obviamente que eu não vou assumir que eu estou fazendo uma coisa contra a lei, porque no fundo eu não acho que seja, né? E não me portar como se eu estivesse fazendo, sabe? Tipo, sempre assim, não, eu estou aqui de cara aberta, enfim, conversar e tentar ser o mais ter tato, né? Porque é muito delicado. A gente entende, por exemplo, que o policial em si, ele não tem uma capacitação para lidar com pessoas, sabe? Ele não tem esse treinamento, muito pelo contrário, ele é treinado a ser duro, a ser violento, sabe? É isso que eles aprendem na academia. E eu acho que é difícil isso, mas eu acho que de qualquer forma, quando eu falei vamos ensinar hip hop para geral, é assim, será que o cara tem consciência do que ele está fazendo, sabe? Será que eles sabem o mal que eles estão causando para a sociedade? Em vez de estar cuidando, né, garantindo a nossa segurança, ele está fazendo o contrário, ele está cerceando a nossa liberdade de se expressar e provocando violência, sabe? Então é um baita contrassenso, assim. Primeira pergunta que eu faço seria assim, será que a setorial, o Conselho Municipal de Cultura tem consciência de fato do que está acontecendo? Porque por mais que a gente tenha colocado isso no documento, será que isso é lido? Eles não se assustam, não ficam preocupados com esse tipo de informação que chega para eles, porque ninguém falou nada, né, a respeito. Então, eu acho que era importante que a gente tenha certeza que eles saibam disso. Então, acho que falar e diretamente comunicar, se comunicar com alguém e cobrar qual é a posição, né? Que é isso aí que está colocado, né? Como o Conselho Municipal de Cultura se posiciona a respeito? Porque será que eles realmente olharam os documentos que a gente produziu e enviou para eles? Porque lá está escrito, sabe? Então, eu fico me perguntando, será que a gente talvez não tem que fazer uma coisa mais efetiva de ir lá, presencialmente, ou, enfim, intimar alguém que a gente tenha certeza que vai ouvir essa reclamação e que até a gente consiga articular como é que a gente vai lidar com isso, porque, na minha percepção, a polícia tem que ter um treinamento para saber identificar o que é vandalismo, o que é crime, do que é cultura, sabe? Ela não consegue diferenciar essas coisas, ela, tipo, trata tudo como bagunça, saca? Por não saber, não entender o que é. Então, assim, eu também não acabo, no fundo, não criticando o policial em si, porque eu sei que ele foi treinado para aquilo, sabe? A crítica tem que ser maior, assim, tem que ser no sistema em si, sabe? O policial em si, às vezes, no fundo, ele é até um irmão nosso, sabe? Tipo, às vezes mora na comunidade também, sabe? É vizinho. Mas a formatação do raciocínio da pessoa tá focada, enfim, em ser violento, sabe? Ele não faz leitura de o que é cultura, o que é, enfim. É isso que eu vejo, é aí que eu digo, assim, é que a gente, no fundo, a minha vontade é de ensinar para essas pessoas o que é, porque elas estão ignorantes, elas não sabem o que é isso, o que elas estão causando na sociedade, né? Fazendo o contrário de proteger, é criar violência onde não deveria existir, sabe? Esse é o meu ponto de vista. Salve, Magu, eu concordo plenamente. Concordo plenamente. Então, não sei, eu estou super disposto a conversar com a fundação, por exemplo, e lá e ter uma conversa franca a respeito, sabe? Porque eu até entendo as complicações, por exemplo, o caso do meu grafite lá, o cara chegou perguntando da autorização. Obviamente que eu não tenho autorização, não sei nem quem é o dono daquele terreno. Tipo assim, se eu tiver que fazer toda essa burocracia para fazer uma artezinha no muro, essas coisas não vão acontecer, sabe? Aí eu fiquei pensando será que de repente eu não consigo criar um projeto junto com a fundação, onde a gente possa fazer um mapeamento dessas áreas culturais, que seriam, tipo, tantas ocupações que as rodas, que as batalhas fazem, sabe? Tipo, instituir, de fato, assim, olha, aqui tem essa atividade, temos legitimidade, estamos junto com a setorial, porque no fundo, assim, ó, tipo, tem um papel, tá ligado? Escrito, tô autorizado, saca? Tem um vídeo que eu mandei no grupo de comunicação, que é de uma situação, de uma batalha, acho que lá em que cidade que era, uma capital também, em Minas, ali, em Belo Horizonte, né? Que a batalha em si, a ocupação que eles faziam embaixo do viaduto, trazia tudo que o hip hop traz, que é educação, consciência, sabe? Ensinava, salvava as pessoas, porque tinha uma atividade cultural produtiva, né? Sabe? Tipo, tinha um lugar onde a pessoa podia lá desenvolver a arte dela, tal. E o poder público estava sempre tentando limitar. Acabou que, tipo, o espaço ficou, a região ficou sem esse espaço que eles tinham, a violência começou a crescer, porque, né, você
tem energia e não tem onde direcionar isso, e acaba virando bagunça, né? E vira violência de fato. Então, a importância da cultura na diminuição da violência da cidade, por exemplo, é fundamental. E aí você vê a polícia provocando, tipo assim, violentando os artistas que diminuem a violência da cidade, sabe? Tipo E será que eles têm consciência disso, do que eles estão fazendo, sabe? Só isso aí. Eu acho que eu estou bem disposto a ir trocar uma ideia, conversar com alguém que seja, e colocar essas questões. Por exemplo, assim, tem um projeto que já estabeleça, por exemplo, fiquei pensando numa proposta assim, tipo, terrenos que devem IPTU para a prefeitura, por exemplo, que estão lá abandonados, a gente poderia ter o direito de ir lá e ocupar o muro da parte de fora, que está para a cidade, pelo menos, né? Porque se ele não cuida da parte de dentro e nem paga o imposto devido, por exemplo, aquele estatuto da cidade que eu colei lá também fala assim, toda propriedade privada dentro da cidade, ela não é só uma propriedade privada, ela tem função social. Se ela não atende essa função social, teoricamente a nossa Constituição já prevê que ela tem que ser destituída, vamos dizer, ou enfim, que aquela propriedade tenha um papel social antes de ser propriedade de alguém, sabe? Tipo, além de, né? Então, são as questões desses imóveis abandonados no centro da cidade, sabe? Tipo assim, a nossa lei já prevê isso, né? A gente já tem o Estatuto da Cidade, a gente já tem a nossa Constituição, mas, enfim, até que a lei seja cumprida e as coisas aconteçam, eles estão lá para preservar o patrimônio privado, na verdade. As pessoas não têm direitos, tá ligado? Tipo, quem tem patrimônio, a polícia está lá para cuidar do patrimônio, mas você que é civil e produz cultura, você vai ser cerceado, entendeu? Você vai ser limitado, você não vai poder se expressar livremente. Então, que sociedade é essa, né? E eu queria concluir, eu queria fazer um mapeamento desses terrenos, desses lugares de cultura, tanto para muro para grafite, quanto espaço público para ser ocupado pelas batalhas, e, sabe, documentar isso e levar isso à frente, fazer um negócio, o que eles esperam que seja, tipo assim, regulamentado, que você tem autorização para fazer, tá ligado? Aí eles vão começar a exigir banheiro químico, aí a gente vai ter que pedir para a prefeitura, Então, bota banheiro químico para a gente, ou então nos dê um espaço, né, que ofereça esse tipo de infraestrutura, sabe? Porque eles vão acabar cobrando. Quando você pede autorização, eles vão querer que você cerque o espaço, que aí tem a polícia, não sei o quê, tá. Então, enfim, são vários trâmites, né? Mas eu acho que a gente deveria traçar esse caminho, sabe? Salve, mano. Então, acho que eu consegui escrever quase tudo aqui que tu falou. Eu concordo plenamente. Eu acho que todo mundo precisa ter essa capacitação para lidar com pessoas, principalmente quem lida com pessoas o tempo todo, né? Então, a PM é um desses casos. A gente comentou sobre isso na conferência, ou na pré-conferência, agora eu não tô bem certa, em qual dos dois Sim, sim. encontros que foi. Mas foi até um motivo, assim, de elevação das energias na reunião. Porque algumas pessoas concordaram e outras não. Mas não quer dizer que a gente vai estar passando pano para alguma coisa, né? Para a gente reclamar essa segurança, esse espaço que é nosso, né? Que precisa ser nosso e precisa dessa ocupação de arte, de cultura, a gente precisa furar a bolha deles também, né? A gente precisa levar a educação, né? Eu falo isso até como educadora também. Então, concordo plenamente e está registrado na ata. Tá gravado na reunião e vamos atrás disso, com certeza. Eu também sou parceira para essa conversa, para essa troca de ideias, para esse mapeamento todo. É isso aí. Um trabalhão, eu sei que, assim, não é, teoricamente, função da setorial, mas eu estou a fim de fazer isso como civil, entendeu? Inclusive, escrever um projeto cultural, por exemplo, para os próximos editais, para já ter uma coisa pronta, sabe? E quando chegar o momento, a gente tiver a oportunidade, inclusive na própria... preparar algumas coisas, ou um discurso, ou uma palestra, ou algum material que a gente possa, por exemplo, apresentar na própria conferência, sabe? Que nem aconteceu ali. Teve várias apresentações
que foi legal, tudo mais, mas tipo assim, cara, e o que é relevante? As nossas dores, quando é que vocês vão ouvir, tá ligado? Eu queria poder subir lá e, tipo, poder discorrer, por exemplo, aqueles vídeos que eu compartilhei ali, tem a palestra do menino no TEDx ali, eu achei sensacional, cara, sabe? A gente conseguir passar essa informação para o poder público, para a Secretaria de Cultura, principalmente, para ter essa consciência, né, cara, de que principalmente que o hip hop não é só uma questão de estilo ou de fazer rap ou não fazer, é política, sabe? A gente está aqui defendendo nossos interesses culturais, inclusive, sabe, de existência no mundo. É basicamente isso, é uma luta por existir no mundo aqui. E passa pelo direito à cidade, né? Que tem ali o Estatuto das Cidades e tal. Legislação a gente tem, a verdade é essa. Exato, mano. Apoiado. Deixa eu ver. Márcio, tu tá por aí já? Tá presente? Tô presente. Boa noite aí, pessoal. Tudo bom? Salve, boa noite. Érica, até queria comentar, peço desculpas por ter chegado atrasado, eu estava em outras reuniões, mas até gostaria de comentar o finalzinho do que o Magu falou aí, que eu acho que está bem no cerne aí do que também estava falando em outra reunião agora. Eu estava numa reunião, o REC, Rede de Economia Criativa, que está sendo criada aqui na cidade, através da Secretaria de Turismo, com a antiga superintendente Roseli Pereira. É um grupo, né, de empresários, assim, também, de pessoas ligadas a essa área do setor da economia criativa que trabalham de forma mais de produção, ligado também a essas associações como a ACAT, né, os grupos assim que já vêm trabalhando a cultura de uma forma mais institucional há mais tempo. E uma das minhas falas lá, inclusive, foi citar o hip hop, assim, a setorial, como um link aí muito interessante da economia criativa ligada à economia solidária, né? De criar, como o hip hop tem essa questão comunitária muito forte, essa organização, esse know-how, né? Esse conhecimento de como agir, né? Dessa forma solidária dentro das suas atribuições ali. Então, como esse pessoal que vem de cima, ou vem de outros lugares, né? De fala também, de experiências, que eles não têm esse entendimento, assim, por exemplo, de como fazer essas redes, né, de conexões. Então, eu citei a rede das batalhas de rima na cidade, né, que são mais de 10, que circulam semanalmente, diariamente, uma em cada lugar, né, e como isso também é importante na descentralização da cultura, né, e na forma de circulação das pessoas também por essas batalhas aí, essa forma de fazer também as pessoas e por si, então, a economia circular de forma criativa, e aí nessa interesse também de colocar a solidariedade junto com uma condição sem a qual não dá para ser criativo, né, se não for solidário, dentro de um contexto de política pública, né. O Magu falou ali dessa dificuldade, daqui a pouco estão pedindo banheiro químico e tal, criando várias necessidades. Só que eu acho que não tenho certeza se até 200 ou 500 pessoas, eventos com esse tipo de público, não precisa tu ter uma infraestrutura de um tamanho maior, assim, dessa questão maior. Então, acredito que se a gente trabalhar com ocupações espontâneas permanentes da cidade, criar esse conceito dentro da cidade, sejam ocupações espontâneas, mas de forma permanente, né, com dia e hora para acontecer, mas que seja espontânea, que as pessoas façam adesão ao evento por vontade própria, por possibilidade própria, né, de forma horizontal, ali, como as batalhas, né, talvez seja um caminho também de, não institucional, não de colocar lei na batalha, mas colocar a lei a favor das batalhas, né, não a batalha dentro da lei, mas as leis para as batalhas, né, a favor das batalhas. No que seja... Oi? Está sem som aí, Magu. Eu falei que é importante ter um papel na mão que seja, sabe? Alguma coisa que tenha lá o timbre da prefeitura, qualquer coisa do tipo, eu não sei, assim. É uma autorização. Acho que saiu de novo a tua voz aí. Autorização, né? Uma coisa que a gente diga para as autoridades que a gente está lá legalmente, a gente não está lá, tipo, contra a lei, sabe? Mas na verdade é justamente isso que eu estou colocando, assim, coloquei nesse grupo lá e estou trazendo aqui para vocês também, que é essa necessidade de a gente inverter um pouco essa lógica, entendeu?
de que as ocupações espontâneas, até um número mínimo, tipo, até um número máximo de pessoas, que seja 100, 50, 200 pessoas, elas possam acontecer sem necessidade de alvará, né? As pessoas a gente tem na garantia constitucional de reunião em espaço público, né? A gente pode se reunir. O que a gente não pode é desrespeitar normas, né? E aí entra os asteriscos, as letras miúdas da coisa, né? Por exemplo, né, tipo, numa pista de skate, né, a pessoa pode fumar um beck lá, fumar maconha, mas aí entra também questões problemáticas, assim. Estou trazendo a questão do esporte, tá, para só fazer um paralelo. Por exemplo, que existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, que proíbe que a gente exponha crianças a situações que não são. Então, a gente também tem que entender que a nossa liberdade tem limites, né? Acho que a questão do consumo de drogas, por exemplo, nas batalhas é uma questão que não vai, se tiver menor, é um problema, entendeu? Porque a gente tem as normas da cidade, dos regulamentos que precisam ser seguidos. Então, são questões polêmicas, né, que são colocadas aí também para a gente resolver, mas aí são as letras miúdas, né? O grande escopo da coisa é a possibilidade de reunião em lugares públicos, né, até determinadas pessoas não precisar de alvará para isso. Eu acho que essa é uma das grandes conquistas que as batalhas têm, né, que não se dobrar para isso, né, e eu acho que é importante que isso expanda, né, eu acho que trazendo as batalhas de rima como exemplo para esse grupo de economia criativa na cidade que está querendo entender como fazer, né, eu acho que já pode ser também um caminho para o próprio sistema público, o poder público olhar para as batalhas, para as pessoas que estão lá de uma outra forma, né, se daqui a pouco aquelas pessoas os empregadores deles, né, os grandes empresários da cidade, né, começam a entender aquilo ali como uma economia criativa, eu acho que o poder de repressão da polícia ele fica esvaziado, né, no contexto que a gente começa a criar redes de proteção, né, não só diretas, mas indiretas também. Então, acho que a capacitação da PM, né, a educação deles, né, essa questão da ordem civil, né, do respeito à pessoa, né, é uma questão fundamental. A Mana Moa, na outra reunião, ela colocou também muito bem que hoje em dia existe uma guerra, né, entre a polícia e as pessoas que a polícia reprime, né, e como fazer essa rede de ódio, né, se esvaziar ou ela diminuir, né. Eu acredito, a própria Mana Moa também, ela tinha uma reticência enorme em participar desses envolvimentos do poder como a gente está aqui, né, do poder da sociedade civil, né, e muitas pessoas do movimento hip hop têm também, né, essa desconfiança, né, de estar lidando com o serviço público ali, né, com o poder público, mas aos poucos vai se criando essa conceituação de se empoderar desses espaços justamente para se autorregulamentar, se autonormatizar, né, se colocar os seus interesses, né, como cidadão, para que o poder público respeite, né, e também proteja, né. Então, a gente tem várias questões que são entrelaçadas, mas que a gente pode começar a criar esses pontos de distensão, né, das forças. Eu acho que a questão do hip-hop vir para dentro das discussões da política pública da cultura é muito importante. Na época que aconteceram, em 2018, quando aconteceram repressões na Batalha da Alfândega, eu lembro que o J. Beats, ele veio recorrer, veio ser ouvido na fundação, e ali foi onde eu percebi assim, que não tem nenhum espaço de atuação direta, né? E hoje em dia estamos aqui, né? Tem uma setorial constituída para isso, para discutir os problemas, e levar para a prefeitura as demandas desse grupo social que atua na cidade de forma muito forte, né? Então, esse enfrentamento tem que ser feito, né? E espero que não seja com papel, Magu, que a gente consiga justamente reverter esse potencial que a gente tem aqui de aproveitar os espaços de forma espontânea, harmônica, né? Entendendo os limites também que as leis impõem para a gente, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A gente entender também que o exemplo que a gente dá para, né, é discutível, né? Mas daqui a pouco é a lei que existe agora. A questão da droga, por exemplo, daqui a pouco essa lei muda, né? É descriminalizada a maconha. Não, mas independente disso, eu acho que assim, a questão da criança e do adolescente, de fato, assim, por mais que a cannabis venha a ser legalizada, eu acho que essa relação não deve
devemos continuar respeitando o espaço de todos, que inclui as crianças e adolescentes, que a gente não deve criar ambientes para eles que sejam prejudiciais de qualquer maneira, mesmo porque isso não é indicado para nenhuma criança e adolescente, né? Então, acho que é bem por aí mesmo. A gente não pode passar por cima das leis federais, né? Que isso é federal, eu acho. A lei, vamos dizer, a lei municipal que a gente cria aqui não pode não observar uma lei maior que a federal, né? Que eu acho que é isso aí que o Márcio está colocando, que é importante. Da mesma forma, o álcool, né? O cigarro mesmo, os prejuízos que causa. Então, a gente tem essa... Mas isso é só uma questão daí do modelo social que a gente tem atualmente, né? E que tem as tensões que a gente vai enfrentando e tensionando, né? A questão daí da capacitação da PM, é que eu acho interessante, Érica, que a gente se coloque também como parte assim de falar com as corporações, né? De criar esse diálogo direto com eles lá dentro, né? Pegar esse pessoal no momento talvez de lazer ou de recreação e não na atividade lá dentro, né, das comunidades, né? Pegar essas pessoas no momento que elas estejam desarmadas, né? Estejam mais facilite que elas ouçam, né? Tenham esse poder da escuta aí do que acontece, não explicar o que é a batalha, né? Muitas vezes não entendem o que é, né? Estão cobertos das informações ali, que pega aqui e ali, mas tu faz um processo de capacitação dessas pessoas para atuar nesses meios, né? Entender quem está lá, né? Família, muitas vezes é família, inclusive menores, né? Então precisa ter esse discernimento, assim. Seria isso, dessa questão do Magu aí, né? Falar com o chefe da polícia, falar com o mandante, né? Porque aí o cara tá recebendo ordens, não o contrário, sabe? E que seja contínuo, né? Criar um relacionamento continuado, né? Que não fique só numa conversa, né? Que tenha depois um feedback aí, melhorou, não melhorou, entenderam? Como a gente faz para melhorar ainda mais, né? Esse caminho aí. Nosso sonho é de olhar para a polícia e se sentir tranquilo, falar, ainda bem que ela tá aqui, sabe? Hoje não é assim, uma puta, fudeu, tá ligado? Polícia apareceu, tem que sair correndo. Nossa, eu sou uma pessoa até que eu tenho trauma de polícia, sabe? Eu tenho uma crise de pânico se eu vejo um carro de polícia passando e eu nunca fiz nada. Nada, absolutamente nada. Eu sou uma pessoa completamente calma, mal tomo cerveja, sabe? Enfim, então pensa a pessoa que tá ali no dia a dia sendo esmagado de verdade, sabe? Me dá até um nervoso de pensar. Não, e Mas tá lá de então, perto muitas vezes, né? exato, nossa. Se eu levei geral 2 vezes, eu acho que foi muito porque eu tava junto com algum grupinho, sabe? Mas eu, por mim, nunca tive muito contato. É muito triste isso. E como eu trabalho com educação, eu acabo vendo o outro lado, né? Eu já dei muita aula para crianças em comunidade, já teve gente que chegou na sala de aula roxo e por causa de batida policial, então é bem complicado. O que eu queria comentar é o que o Magu falou, que, né, a gente não pode direcionar a crítica diretamente para o PM, porque realmente o PM ele é treinado, existe todo um sistema e pode ser um conhecido nosso, pode ser um primo, pode ser, sabe, né? A gente nunca sabe da vida, né? Então daqui a pouco a gente tem um amigo que vira policial e ele gosta de hip hop ainda, mas quando ele tá na rua ele bate nas pessoas da batalha, sabe? Pode acontecer. Enfim, concordo com a pauta, acho que a gente tem que levar isso para frente mesmo. Eu queria também comentar a questão do Magu que ele falou no grupo lá, né? Aquele da violência, da repressão que ele sofreu ali também. A questão da propriedade, né? Como a sociedade vê a propriedade, né? A importância que ela tem fundamental no sistema atual de controle social que a gente enfrenta. Porque se pegar na Constituição, os artigos que dispõem sobre propriedade, eles são horizontais aos artigos que falam também sobre as garantias fundamentais do cidadão, né? Então, muitas vezes a propriedade ela fica acima das garantias fundamentais da pessoa e aí acontecem os abusos. Então, é muito importante, né, esse contexto também, né, dos direitos humanos, das garantias fundamentais do cidadão,
que seja colocado também da importância tanto quanto, né, de se preservar a propriedade, e talvez, no meu entendimento, mas a Constituição coloca de forma horizontal, né? Claro que o direito à vida é uma outra questão, mas a propriedade ela tá com um status muito elevado na nossa Constituição, né? E da forma como a sociedade se mantém no status atual, né? Na forma como ela é colocada para todo mundo. Então, é uma luta também, né, essa questão da desconstituição dessa noção de propriedade atual que a gente tem. Aí já entra numa questão mais filosófica aí, e de deliberações também da forma como a gente entende, né, a questão da propriedade, mas que a gente consiga também trazer a importância dos direitos e garantias fundamentais que a Constituição ela protege, e que talvez se tivesse também esse entendimento do que é o público, né? Muitas vezes um muro, o lado que estava virado para a rua, não pode ser criando uma propriedade da pessoa que mora lá dentro daquele quatro costado ali, né? Aquilo ali é da sociedade. Se a sociedade, a gente poderia ter leis, né? Que muros são de relevante importância para a atividade cultural da cidade, da livre expressão, inclusive, né? Muita gente não entende o picho, né? Como essa questão também da, 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 de se colocar na cidade, né? Da representação. Então, é importante também que essas questões sejam levantadas, né? Trazer, como o Magu falou ali também, de trazer esses vídeos, né? Aquele documentário Picho lá de São Paulo, fazer algumas redes assim também de conexões, né, que mostrem também, desmascarem essa coisa de que isso é ruim, né? Não é ruim, né? A gente pode ter um outro entendimento, tudo são questões de pontos de vista. Acontece que os nossos pontos de vista atuais são conservadores e tem muito e com medo, né? É muito mais que o ódio. Eu acredito que a gente precisa vencer o medo do diferente, do novo, e aí passa por uma questão de conscientizar e criar leis positivas, né, para a expressão cultural, para a expressão social da pessoa, né? E isso passa também por essa questão, entender o muro, né, o lado de dentro e o lado de fora, né? A gente pode criar instrumentos e conexões que facilitem até para o policial, quando vê uma ação que o Magu estava falando no grupo lá, que ele age de uma forma diferente, né? Que na verdade ele até protege e valoriza o que está sendo feito no lugar, né? Isso, porque o patrimônio, só para complementar o que o Márcio estava falando, na nossa Constituição ele tem, acima de ser patrimônio de alguém, ele tem uma função social na cidade, sabe? Então, um prédio abandonado, um terreno vazio, sem manutenção, sem nada, teoricamente a gente poderia ter, vamos dizer, o direito de ir lá e melhorar aquele espaço, sabe? Que influencia no nosso cotidiano, porque a gente convive com aquilo, a gente passa na frente daquele terreno todo dia, e está lá um terreno sem calçada, um muro todo danado, sem qualidade nenhuma, sabe? Não oferece nada para a cidade, nem que seja como painel, para quem tiver a fim de ir lá pintar, sabe? Esse tipo de coisa. E criar de repente, algum caminho para que isso seja mais fácil, sabe? De repente, um mapeamento que vai identificar quais são esses terrenos que estão meio degradados, que merecem uma atenção mais cuidadosa, e aí, tipo, criar um caminho onde a gente consiga legalizar esse tipo de ação, sabe? Passa pela burocracia, por toda essa complexidade, por atender todas as leis e por ter algum, por exemplo, terrenos que não estão com o IPTU atrasado, por exemplo. No fundo, aquele proprietário perdeu o direito, sabe? De tipo, mandar sobre aquela propriedade, sabe? Se ele já não está pagando, se ele não está cumprindo com a parte dele, que é pagar o IPTU, por exemplo, no mínimo esse terreno tem que ser revertido para a comunidade de uma forma positiva, né? Se ele já não paga o imposto, por exemplo, sabe? E está lá abandonado, sabe? Então é nesse aspecto, né? A gente pode trazer qualidades, a comunidade em si tem como melhorar, ela só precisa ter autorização para fazer isso, sabe? Porque a vontade a gente tem, o que a gente não tem é permissão. Então, tu tinha, no começo da tua fala, tu tinha perguntado se não sabia se a setorial poderia ter esse caminho, né, ajudar nesse caminho, mas eu acho que quando a gente fala de leis e de estrutura para o movimento hip hop, eu acho que a setorial é basicamente isso que a gente faz, né? Então acho que faz parte do nosso Então, no nosso trabalho, escopo. sabe?
Exatamente, faz parte da nossa mochila aí para a gente carregar. E outra coisa, o patrimônio, se ele está abandonado, é como se o policial tivesse te visto ali como uma oportunidade de ele enquadrar alguém, e não como um criminoso, entendeu? Tu tava Uhum. ali só pela oportunidade, não que ele tava te vendo como um criminoso de verdade. Então eu Exato. acho que isso aí também faz parte da capacitação, né? Tem que ser visto mesmo como um curso, sei lá, curso de capacitação cultural para pessoas que lidam, né, nessa parte da segurança, porque não é só o policial, né? Às vezes pode ser uma pessoa que trabalha sei lá, um vigilante, Uhum. tem Uma vários, cicatriz na sabe? testa aqui de uma coronhada de revólver de um vigilante. Meu Deus. Então, Nem isso era aí policial, nada, entendeu? Isso é comum, na verdade. A gente vive pois com é. isso. Com várias cicatrizes de histórias parecidas. Tipo, isso não é a primeira vez, sabe? A gente já está acostumado com Uhum, essa rotina. uhum, exatamente. Meu Deus, não. E isso aí tem que acabar, né? A gente tem que mostrar, a gente enquanto setorial e a gente enquanto integrantes pensantes mesmo, que o hip hop ele não é só festa, né? Eu costumo dizer que a festa do hip hop é lá no final, quando a gente já está com tudo estruturado, a gente já fez projeto, já fez isso, fez aquilo, deu tudo certo, a gente faz a festa e comemora. Aí sim, mas todo o trabalho que tem por trás, toda a necessidade que a gente tem por trás, é muita coisa mesmo. Bom, acho que eu consegui colocar tudo aqui que o Márcio falou também. Depois, ali no final, eu vou dar uma revisada e mando no grupo, mando ali nos nossos meios. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, colocar mais alguma ideia. Acho que tá bom. Só para concluir, assim, a gente fala muito, tipo assim, ó, os grandes problemas que a gente passa, tudo passa pela educação e cultura, né? Tudo falta educar, falta ensinar, falta mostrar como é que acontece. Exposições, eu fiquei muito afim de fazer uma exposição sobre o hip hop, sabe? Para que as pessoas possam ir lá e entender o que é o hip hop. Porque eu, por exemplo, a Erika trouxe o Nino Brown, cara, para mim foi sensacional, porque eu achava que eu conhecia o hip hop de verdade. Eu tive contato com o hip hop pela mídia, pelo que as pessoas comentam, blá, 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 blá. Só que assim, a raiz do hip hop eu nunca tinha parado para entender. E aí quando eu percebi que na verdade não era só festa, tipo assim, não era só um estilo, não era só uma forma de ser, que tem muito mais por trás, tipo, é política, um movimento exatamente que está preocupado com a comunidade, cuidar da comunidade, passar o conhecimento para a comunidade para que a gente se torne um corpo, né, que consiga se articular, sabe? Porque exatamente surgiu quando tava rolando muita guerra de gangue e vamos dizer, tava colocando irmão contra irmão e aí a comunidade sendo dominada e sendo, enfim, toda a treta que rolava, sendo subjugado, né? A sociedade que está sendo subjugada por falta de articulação. O hip hop vem exatamente para criar essa articulação e que a gente tenha poder de voz e papapá, e papapá. Para mim é o movimento mais contemporâneo e atual que tem hoje, falando de todos os problemas sociais e que a gente vive no mundo. Para mim o hip hop responderia todos os problemas, assim, sabe, com a cultura que ele tem, que ele traz, com a atividade que ele desempenha. Falta mais hip hop para as pessoas. Eu concordo demais, eu concordo demais. Eu também, eu achava que eu vivia o hip hop como todo mundo também, né? Conhecendo da mídia e tudo mais. Aí eu comecei a trabalhar com hip hop, aí a gente vai vendo, a gente vai tirando as camadas, sabe? E tem muita coisa, muita coisa mesmo. E é exatamente isso. O hip hop surgiu para unificar, né? Para a gente deixar de ser criminalizado. Então, eu não lembro se foi 92 ou 94, talvez tenha sido 94, que a cultura hip hop foi reconhecida pela Unesco como uma cultura de paz, né? Pessoas que se juntaram, pessoas que eram massacradas e que são massacradas até hoje, que se juntam falando: eu sou alguém, eu preciso de um espaço, eu estou aqui, eu vivo, eu preciso de direitos, né? E é isso mesmo, eu só concordo, né? A cultura hip hop é linda demais. Eu amo demais também. Então é isso, raça. Muito obrigada aí a todos os sobreviventes. Valeu, Dil, pela companhia desde o começo. Estávamos aqui só as duas.
Valeu, Márcio, Boa pela... noite, galera. Muito bom. Tamo Vamos chegar junto. Valeu, Márcio, também pelos teus ensinamentos. Eu quero combinar com o Márcio depois, até vou aproveitar para falar para todos aqui, para o Márcio ensinar para a gente como que faz aquela gravação direto da reunião, direto para a live do YouTube. Né? Então, fiquem ligados ali no grupo que vamos combinar um dia ali e a gente se direciona. Beleza? Só me chamar também, viu? Para fazer, escrever projeto. Eu já vou começar aqui. Daqui 2 anos. Vamos trocar essa ideia, Tô com várias ideias, várias. A cabeça borbulhando. Massa. Tamo junto, raça. Boa noite. Boa É noite. nóis. Boa noite. É só parar de Valeu. gravar que já vai ficar salvo automático, né? Isso. Eu acho que vai pro teu e-mail, mas aí manda um salve depois para dizer se deu tudo certo. Tá, é só parar. Então tá bom. Obrigada. Fechou. Beijo. Boa noite aí, pessoal. Desculpa o atraso. Boa noite. Imagina, Valeu. Márcio. Muito obrigada. Foi essencial a tua presença. Valeu. Exato. Valeu.